De volta, então, viu, Nelson Nery, livro interessante e parabéns, né, por transcrever essa grande história desse grande poeta de uma forma mais fácil, principalmente para os jovens, né, em quadrinhos. Como é que surgiu a ideia? O Wilson já contou um pouco mais para a gente, mas como é que está sendo a aceitação? O livro já está nas bancas, em livrarias, como é que está essa parte? Tudo começou com o Wilson, que é o precursor dessa história. Eu, como disse, eu sou colecionador de história em quadrinhos. Quando eu tinha uns 20 anos, eu desenhava cartoon, publiquei no jornal Chapada do Curisco, organizado pelo Ciné Santos. Desenhava, gostava de desenhar uns nus, convidava as amigas, assim, não desenhar um nu e tal. Mas desenho é uma técnica e a gente, se você não exerce, você perde. E isso eu acabei obscurecendo na minha vida. Por sinal, a capa é sua, o desenho, é isso? Não, essa capa não é minha, é do Caio. A última página. É. Ah, o desenho da última. Mas eu fiz o chamado storyboard. Essa aqui. Eu fiz, nesse caso aí, eu fiz o chamado storyboard. A diagramação, as figuras que foram aqui foram feitas no storyboard meu. O storyboard é uma espécie de um esboço disso. Não foi um desenho perfeito, mas ele fez. Agora, esse desenho é tipicamente do Caio, porque eu não bolei isso. Então, essa imagem é a virtude do desenhista. E isso aí é totalmente dele. E foca na história dos personagens, sim, né? Sim, não na sim. obra especificamente. Isso. E eu também tive a oportunidade, a gente sempre se concentra nas primeiras obras dele, Saudade, ou as obras do Zodíaco, mas eu tentei fazer toda a poesia dele até as últimas obras. Mas eu também tive a oportunidade de fazer minha brincadeira de desenho, já que os autores estavam se apresentando, então isso aqui chama-se tecnicamente um cartoon. Não é charge, né? Eu desenho história em quadrinho e esse aqui eu desenhei e escrevi. E, na verdade, a história de tudo começou. Eu queria fazer, já tinha feito a edição do livro Zodíaco, do Da Costa e Silva, e tinha uma ideia mais ou menos do que teria sido feito. Mas aí o Wilson me diz um dia lá no Conselho Estadual de Cultura, nós dois somos conselheiros, vamos fazer uma história em quadrinho do Da Costa e Silva. E eu, puxa, foi aquilo que eu queria na vida. E eu fiz esse cartoon contando isso. Me foi fascinante e foi um ciclo de vida, como o Platão disse, o eterno retorno. E então, público-alvo jovens mesmo, né? Sim, muito tempo e foi maravilhoso. Eu estou fascinado por isso. Você não respondeu se já está nas livrarias. Nós estamos lançando agora, com você aqui, a Van Premier. Próxima semana está nas livrarias. E tem mais uma coisa sobre o Da Costa e Silva, que realmente... Depois de quase 100 anos do lançamento do primeiro livro dele, é que chegou aqui a reedição do livro da Costa Silva. Então, é um ilustre desconhecido do Piauí que está sendo resgatado com essa coleção de maneira muito bonita. Então, eu queria agradecer a você a oportunidade de estar aqui e falar para quem está nos ouvindo, os nossos telespectadores, que deem uma olhada, porque é importante a gente conhecer esses personagens, por exemplo, do índio Manduladinho, não só o índio, mas o Bernardo de Carvalho, que era o proprietário da fazenda Bitorocara, em Campo Maior, que deu origem à cidade de Campo Maior, Santo Antônio do Surubim, responsável pela fundação de São Miguel do Tapuio, de São Bernardo no Maranhão, que esses personagens ficam esquecidos e a gente precisa conhecê-los, né? Você continua estudando o cangaço? Souto Maior, o Capitão Mó, que foi morto pelo bandido. Estudando o cangaço? Continuo, sim. E aí o meu, na verdade, eu já tenho um livro praticamente pronto, falta pouca coisa, sobre o cangaço no Piauí. O Piauí fica então meio... está com as pessoas certas. Pois Nelson Nery. Já tivemos até conversando aqui sobre isso. E o Fábio Novo, que acabou de chegar. Olha aí. Personagem do Inside no próximo bloco. Esse é cangaceiro lá na Espanha. Bom Jesus tem cangaceiro? Tem não, então, né? O Piauí teve. O sul do Piauí, então, teve muito cangaceiro. Então, gente, há 12 anos nós mostramos esse acervo, mas é impressionante como ele cresceu e proporcionalmente cresceu ainda muito mais a paixão do professor Wilson Seraini por Luiz Gonzaga, viu? A gente está justamente nessa sala onde tudo começou e hoje, 12 anos passaram, Wilson, já são mais de 1000 peças. Isso. Realmente, né, um prazer receber você aqui depois de 12 anos, né, você está aqui com a gente. Foi nessa sala realmente, nós não tínhamos o museu, nós não tínhamos o escritório, né? As crianças aqui de casa chamam a Casa da Árvore, né? E nós começamos aqui. Foi o primeiro programa de TV que nós demos a entrevista. Logo depois, devido a isso,
Todo mundo procurou, todo Veio mundo a fez. procissão das sanfonas, veio a missa de Santa Luzia. O programa estava começando o programa, né? Foi logo depois, a pessoa entrevista foi logo depois de começar o programa de rádio. A gente deu sorte, então, é já isso, vão Wilson? 5 livros publicados sobre a obra de Luiz Gonzaga, né? Então você deu muita sorte, né? Seja bem-vindo de novo, que venham muito mais livros, muito mais trabalho. Aqui são 3 espaços hoje, né? Começou aqui. Aqui nós começamos aqui, que era uma sala comum, né? Chamamos o Ronaldo Veras, né? Nosso amigo Ronaldo, foi meu aluno. Ronaldo, dá um jeito pra gerar nessa sala. Ele É o fez isso daqui. escritório da árvore. Fez isso aqui. Foi essa Aí parte. ele brigou uma vez, para que tanta peça é essa junta? Eu só para deixa minhas peças, né? E aí depois montamos lá o museu, né? Que nós vamos ver lá. E também foi ele, né? Quando ele foi fazer a reforma na casa, que já estava com muitos anos, nunca tinha sido feita uma reforma, uma pintura, tiramos tudo e aí ele montou o escritório em cima da árvore, né? Também tem mais material também lá de antiguidade e peças de Luiz Gonzaga também. Inclusive peças que pertenceram a Luiz Gonzaga estão lá. E no seu livro que você está produzindo, o novo, já é qual o número? O 5º? É o 5º sobre na linha de Luiz Gonzaga, sobre a vida e a obra é o 5º. E tem algumas curiosidades sobre Luiz Gonzaga e o Piauí. Isso. Dentre elas, uma compositora do Piauí, Uma compositora do Piauí. A Solange Veras, que ainda está viva. ainda a está Solange. viva. Ela gravou, a única música gravada por um piauiense, por Luiz Gonzaga, foi Solange Veras, né? E ela mora na Vermelha. Tem um outro assunto que foi a história do título de cidadania Isso, para o título ele. cidadão. O Luiz Gonzaga, quando ele recebeu o título cidadão, foi instituído em 76, ele veio buscar em 78, não permitiram a entrada dele na Câmara dos Vereadores, porque Ou seja, ele festa estava feita, homenagem toda pronta. jornalista, a multidão esperando. Luiz Gonzaga, artista, Não deixaram ele entrar. sertanejo, chega lá sem gravata, Sem é isso? gravata. Aquele terno safari, tipo do Jânio Quadros, você lembra, não? O terno safari que chama? Ele estava com aquele terno. E aí o que aconteceu? Não deixaram ele entrar. O Jofo Castelo Branco, né, que era o então presidente da Câmara, não deixou ele entrar. Foi um ribuliço medonho. E aí o Deoclésio Dantas, né, tirou, né, conseguiu tirar o Jofo Castelo Branco dentro da plenária e conseguiu receber o Luiz Gonzaga. O Deoclésio Dantas, na época, assumiu a presidência para poder receber o Luiz Gonzaga. E todos os jornais da época notificaram, né? E o Jofo Castelo Branco, né, para não perder sua fama de mal, né? Ele tem uma fama, né, enorme, Apagou a né? memória, Apagou isso. todas as memórias da Câmara dos Vereadores. Fomos lá pesquisar nos arquivos da Câmara, não tem nenhum registro. E o Deoclésio depois me falou que realmente ele mandou apagar tudo. Tanto os registros fonográficos, as fotografias, as atas foram queimadas. Isso estará no próximo livro. No próximo livro Tem tem uma outra curiosidade sobre Teresina e Luiz em Gonzaga. Picos. O Gonzaga esteve em Picos. O Gonzaga era Tem a marca as das mãos dele. E é o único local que O tem. único local do país. Né? Foram muito felizes, né? Quando fizeram o monumento em homenagem ao Luiz Gonzaga, que o Gonzaga era maçom, e eles desfilavam nos 7 de setembro em Picos, né? E fizeram uma homenagem a ele, fizeram um monumento muito bonito lá no Clube dos Maçons em Picos, e fizeram as mãos dele, né? Ele assinou e tá as mãos dele lá. São curiosidades que está no nosso próximo livro chamado Almanaque Gonzaguiano. Aqui já tem Luiz Gonzaga. Qual a história dele com essa máquina de costura? Olha, foi o Reginaldo Silva, que é um memorialista e que é a única pessoa que tem um museu itinerante de Luiz Gonzaga, né? Ele não costurava, mas... A máquina, o pé de mesa, foram doações aqui para o nosso espaço, lá do pessoal de Exu, né? Lá de Reginaldo e a família do Luiz Gonzaga. A máquina é atribuída à mãe de Luiz Gonzaga, né? E o pé da máquina, a dona Helena, a esposa de Luiz Gonzaga, né? Quando eles moravam lá em Exu. E aí nos cederam e tivemos que colocar um lugar de destaque na casa, né? Afinal de contas... Logo na entrada, assim. Logo na entrada da casa, porque afinal de contas é a mãe e a esposa, duas mulheres de referência na vida de Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga em madeira, Luiz Gonzaga em ferro. Professor, me fala um pouco da história dessas peças. Que é o mestre Jim, né? Que tem escolas para crianças carentes, né? E é uma referência no mestre Jim. E ele fez isso aqui, nos presenteou. E esse aqui é do escultor em metal, né? Que é o Zé Rodrigues. Reciclado, né? Ferro puro, né? Soldado peça a peça. E eles também, ele estava numa exposição. E ele praticamente me deu, né? Eu disse, rapaz, vamos vender, não, Acho que vai ele para já o seu fez museu. pensando no seu museu. Vai para o seu museu, aí nós negociamos e a peça está aqui, né? É do Xambinho, né?
assinatura dele. Geralmente quando ele vem a Sambinho Teresina... fez, o Luiz Gonzaga Fez no o Luiz cinema. Gonzaga. Geralmente quando ele vem aqui a Teresina, ele nos visita, né? Toma cajuína, come pão de queijo, né? Paixão reconhecida pela arte popular do professor Wilson Serain, olha só, Academia Brasileira de Literatura de Cordel, diploma de pesquisador. A paixão dele, né, pela fotografia, também tem várias câmeras. Tem um dos retratos aqui, olha, da arte regional, da Dora Parentes também, né? E aqui várias coisas, claro que tem que ter rádio, aqui dentro, então, muitos discos, né, professor? E boas memórias. Dentre elas, olha só, apresentando para vocês aí, 1941, a véspera de São João. Véspera de São João, a primeira música que ele gravou, instrumental, e do lado B numa serenata. Então, eram apenas 2 faixas, não é? Disco de 78 rotações, feita com selo de Carnaúba. E ele gravou 125 discos desse, até 1958, que foi um símbolo, foi uma cópia que não tinha o símbolo, o rótulo original, até 1958, quando ele lançou o primeiro vinil, Chamego, né? Interessante essa capa, porque essa mulher que está aí, não aparece o rosto, o fotógrafo que estava fazendo as fotos, rapaz, senta aqui, bota para ali, né? Escolha de fotógrafo para escolher a capa. E uma mulher, pegaram a mulher do fotógrafo. Ele conta essa história. Descobriu que foi a mulher do fotógrafo que estava aí. Tudo vira assunto para pesquisador, não é isso? Tem muita curiosidade. Esse aqui é um dos mais especiais que tem. É o jubileu de Luiz Gonzaga, a comemoração dos 10 anos de carreira de Luiz Gonzaga na RCA Vito. Segure aqui, por favor. É o único lugar onde está o disco Piauí, a música Piauí. Olha, a música Piauí, de Silvio Moacir de Araújo. Nós procuramos demais esse indivíduo, achamos. Era um jurista lá no Rio de Janeiro. E ele escreveu essa música Piauí. Ninguém sabe até como é que ele escreveu essa música. Fala até em Campo Maior, né? Tá aqui, ó. Piauí. Toada Baião de Silvio Moacir de Araújo, que Luiz Gonzaga dedica ao coronel Landry Salles Gonçalves, que é a Praça do Liceu, né? O interventor do Piauí na década de 30. O sertanejo exilado chora a saudade do torrão nativo, sua constante preocupação, o regresso. Jubileu de Luiz Gonzaga, são um álbum quádruplo, são 4 discos, mas só tem 8 músicas. Essas aqui, né, por exemplo, são as carteiras originais de Luiz Gonzaga, né? Do Miguel Pereira Atlético Clube. Miguel Pereira é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, onde a dona Helena, esposa de Luiz Gonzaga, era vereadora. Aqui, a carteira do Estrela Futebol Clube, né? Luiz Gonzaga do Nascimento. E aqui é cartão de crédito do Gonzagão, Bradesco. Tá aqui a assinatura dele, bastante conhecida, né? Que nós temos vários discos assinados por ele. Aqui a revista Rolling Stones, né? Ainda, com ele na capa? Com ele na capa, né? 72. Tá? Ainda era Cruzeiro, né, gente? Era 5 de abril de 72. A número 5, a número 6 é a continuação. Foi a maior entrevista que o Gonzaga já deu, foi para a revista Rolling Stones. Quem fez a entrevista foi o Capinã, né? Aqui é o número 5 e continua na número 6. O nosso novo livro, a boneca número 3, né? Olha a perfeição disso, passando rapidamente, assim, ó. Olha as cores. É igual o almanaque. Aqui onde fala todos aqueles detalhes da entrevista que a gente falou. Isso. Outra coisa muito importante aqui no acervo é a Veja número 1, né? De 11 de setembro de 68, está aqui, ó. Olha só o que eles falam. Luiz Gonzaga, 2 milhões de discos vendidos. Os Beatles vão vender mais, comparando Gonzaga aos Beatles. Já era bom, né? Claro, gente. Em 78. Então, gente, vamos encerrar essa matéria com o acervo do professor Wilson Serain, ouvindo a música Piauí. Então. Vamos, posso pegar já já. Olha o som, gente, perfeito. Deu certo.